Bom, gente, então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, vamos continuar. A gente vai falar de uma doença hoje, e daí depois, semana que vem, a gente finaliza os protozoários, tá? Hoje é para a gravação. Bom, então, essas são as enfermidades que a gente vai conversar, né? Os parasitas de interesse zootécnico. Vamos começar pela tricosomônase. A tricomonose, só que esses ose, enfim, se trata da doença, tá? Então, estreptococose, aeromonose, tricomonose, sempre tem esse final. Vocês lerem, é porque se trata de uma doença. Então, a tricomonose ela é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ela é transmitida de um indivíduo para o outro, de caráter venéreo, ou seja, ela é transmitida na hora do coito, tendo como principal manifestação, claro, se ela tem um caráter venéreo, é claro que está ligado a problemas reprodutivos. Então, a principal manifestação que a gente tem são os problemas reprodutivos. E a espécie de maior importância dentro desse gênero das tricomonoses é a Tricosomonas foetus, tá? Qual tem como hospedeiro os bovinos. Então, ele é uma doença que causa um impacto sobre a produção de bovinos, acometendo tanto macho quanto fêmeas. E, claro, toda vez que tiver esse ligado a problemas reprodutivos, ele atrasa, né, a reprodução. Então, a quantidade de animal é menor. Tá? Bom, a característica aí do parasita, né, ele é flagelado. Tá? Então, a gente pode observar que ele possui 4 flagelos. Então, 3 livres na porção cranial e 1 livre na porção caudal ou posterior. E esse quarto flagelo, que é esse posterior, ele acompanha toda a superfície do corpo e possui uma membrana ondulante, que também auxilia na movimentação. Além disso, uma outra característica desse parasita, né, é a forma, então tem essa forma aqui de pera, e além disso, ele possui essa estrutura, que é o axostilo. Axostilo ele tem uma função esquelética, então é de sustentação, de estrutura do parasita, tá? E possui esse núcleo. Então, essa é a característica desse parasita. Então, formato de pera, 4 flagelos, com uma membrana ondulante e uma estrutura, esquelética, tá? Então, ele tem uma simetria bilateral, ou seja, cortar de um lado, ele é igual ao dos dois lados. Perdão, gente. Olha ele aqui, ó, numa coloração. A coloração não pega direito o flagelo, mas dá para observar bem. Tá? Aqui, claro, né, apesar dele, a principal espécie ser o foetus, que acomete os bovinos, ele também acomete tem outras espécies. Inclusive, tem bastante agora trabalho com tricomonas em gatos e cachorros, né? Então, em animais de companhia, em pet. Mas, enfim, para a gente vai focar nossa aula no foetus, tá? Por acometer o bovino. Então, o local de predileção dessa espécie é o prepúcio e o útero, né? Então, o prepúcio do macho e o útero na fêmea. Daí a característica dele causar os problemas reprodutivos, porque é nos órgãos reprodutivos que ele está instalado. Então, ele tem uma distribuição meio que mundial, onde a maior frequência se dá nos países menos desenvolvidos, no qual não só o país menos desenvolvido, mas que tem, claro, geralmente está bem relacionado, mas que tem uma agricultura menos desenvolvida.
Por quê? Porque a gente vai ver que um dos modos de controle da doença é a inseminação artificial. Pronto, já não vai ter a transmissão de um para o outro. Então, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma incidência, até eles discutem, a gente vai ver, tem uns 2 trabalhos que eu coloquei, até um pouco antigo, mas tem um outro pouco mais novo, tem uma incidência de 5%, 8%. A gente vê, inclusive, a discussão assim, que mesmo essas incidências, elas são um pouco subestimadas. Por quê? Porque a gente vai ver que os sinais clínicos é o quê? Se tem um sistema reprodutivo, os sinais clínicos são meio inespecíficos. Então, é um aborto, repetição de cio e assim por diante. Então, isso é muito comum. Quantas doenças não causam isso? Não só de protozoário, né? Mas vírus, bactéria também causam. A gente tem uma série de doenças infecciosas que tem essa característica. E, assim, como o problema da maioria das doenças, a gente tem, né, por conta, e agora mais ainda, né, o governo terminou de acabar com o dinheiro da pesquisa, aí pronto, aí que não vai ter essa... Acha que pesquisa é brincadeira. Aí que a gente não vai ter esses dados. Então, a gente acaba subestimando muito as doenças justamente porque a gente não tem o levantamento, tá? Uma, porque os sinais clínicos são comuns, e é necessário ter um diagnóstico mais preciso, como a gente vai ver. Embora seja um diagnóstico barato, mas ele não é um diagnóstico de rotina que a gente faz, tá? Mas, enfim, então, há uma incidência relativa, né, significativa. Se você pensar 10% do rebanho nacional tendo isso, imagina o impacto disso na reprodução, tá? Bom, então, como que ocorre a transmissão? A transmissão ela vai ocorrer do macho para a fêmea, tá? Então, no macho, ele vai ficar no prepúcio, tá? Então, a glande, né? Aqui o pênis do animal, o prepúcio. E na fêmea, ele vai ficar, na verdade, com quase todo os órgãos reprodutivos. Então, tanto na vagina, na cervix, você vai acabar colonizando nas fêmeas, né? Quando desenvolve a doença, a gente tem que meio que, inclusive, afeta o feto, né? Ele aborta. Então, se ele aborta, vai acometer lá o útero, tá? Então, ele vai passar do macho para a fêmea, e a gente vai ver que a incidência, inclusive, como no prepúcio vai passando o tempo, os animais, a gente vai aumentando, né, essas verrugas aqui no prepúcio, que são essas membranas, elas vão ficando mais aglomeradas. E com isso a gente tem o quê? É mais difícil a eliminação do parasita. Por quê? Porque ele vai se escondendo ali, tá? Então, é muito mais comum nesses animais mais velhos. Mas os animais mais novos, como que eles são infectados? Os animais mais novos, eles são infectados a hora que ele vai fazer a monta numa fêmea, que a gente vai ver que a maioria das fêmeas já abortam, tem o sinal e se recupera, mas algumas ficam por mais tempo, ficando por mais de 12 meses com a enfermidade. E aí esses animais que nunca tiveram contato, quando ocorre a cópula com essas fêmeas, ele acaba adquirindo a doença e vai transmitir para as outras, tá? Bom, vou falar daqui a pouco do aborto e tal. Bom, e a transmissão no rebanho, ela se dá principalmente, né, como que é a introdução no rebanho, quando compra um animal infectado. Então, o seu rebanho não tem, como a maioria das doenças, né? Então, você adquire uma propriedade que tem um histórico dessa doença e vem esse animal doente, pronto, você acaba introduzindo a doença no seu rebanho. E a gente tem que pensar, a gente vai ver, a maioria no macho, a doença é sintomática. E toda vez que fala sintomático, isso na cabeça. Falando em sintomático, há dificuldade no controle da doença. Por quê? Porque você não sabe quem está doente. Então, ele está lá e está transmitindo, né? A gente teve esse exemplo com o coronavírus. Uma pessoa usa assintomática, era mais perigoso que o sintomático. O sintomático, o cara fica doente, pronto, trata e acabou. Agora, já no caso dos assintomáticos, não, você não sabe quem que é, e muitas vezes a gente não tem muito um costume de fazer esse diagnóstico preventivo. Tá? E isso é muito importante no rebanho, para acompanhar. Isso evita muitas perdas. Muitas vezes o produtor considera isso como um gasto, mas não é um gasto, é um investimento, porque a hora que uma doença se instala no rebanho, o controle é mais difícil, mais caro e, consequentemente, prejuízo, né?
Bom, quanto ao material de fomites, é mais difícil. Eu vi um caso, inclusive, de um animal, essa monta que os animais fazem, né? Mais cima de macho, acaba transmitindo, mas isso é muito, muito mais difícil. Tá? Mas eu vi alguns trabalhos relatando isso. Mas sobre os fomites, então, esses utensílios que utiliza, inclusive na inseminação, pode ocorrer, mas assim, é muito, muito, muito mais grave. O mais comum é a aquisição do animal infectado, tá bom? Então, os fatores de risco, gente, é o quê? O touro, como eu conversei com vocês, touro é sintomático. Então, o animal, ele não tem o sintoma, ele vai lá e sai transmitindo. E como a gente não tem esse costume, pelo menos a maioria, não tem esse costume desse diagnóstico preventivo, acaba acontecendo isso. Ó, gente, isso é para todas as doenças, tá? Bom, as fêmeas, elas são portadoras sintomáticas, mas apenas 5%. Então, a maioria das fêmeas, como elas já apresentam a doença, o controle é muito mais fácil. Então, a fêmea, coitada, ela é a menos culpada pela transmissão da doença, porque uma parte muito pequena delas são sintomáticas, a grande maioria é sintomática. Bom, os touros mais velhos, eles são mais susceptíveis justamente porque vai acontecendo aquele enrugamento do prepúcio. Então, ali é mais fácil do parasita se esconder. E o touro de repasse, ele é um dos grandes responsáveis por isso. Por quê? Porque ele vai cobrindo um monte de animal. E esse intercâmbio sexual de animal, pegar do vizinho para... Isso é um dos maiores riscos. Por quê? Porque você está introduzindo um animal que não é da tua fazenda, embora possa ser que, né, a ideia é melhorar geneticamente seu rebanho, diminuir a consanguinidade, mas se trazer um exame prévio de uma propriedade que você não tem o controle, isso é muito comum vir doenças. Então, inclusive, as doenças elas ficam instaladas aí, tá? Então, para ter esse touro de repasse, essa troca, né, esse intercâmbio sexual de animais entre propriedades, é necessário que haja um rígido controle sanitário desses animais para você não introduzir a doença na sua propriedade ou na propriedade que você vir a dar assistência. E, além disso, então, a gente tem o quê? O problema, como eu conversei com vocês, a falta de diagnóstico. Além de tudo, além da falta de diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico, a gente vai ver, o diagnóstico, ele, sobretudo para todo de repasse, porque o diagnóstico não o mais preciso, mas o mais comum em termos de custo, tudo, é a visualização do parasita através do lavado do prepúcio ou da cavidade, né, do vaginal da fêmea, e você visualiza. Só que acontece, se o animal acabou de transmitir o parasita, muitas vezes a taxa parasitária está baixa. Por quê? Porque ele já transmitiu. Então, pode ser que você faça o lavado, sobretudo animal mais velho, que o parasita está mais... É mais fácil ele se esconder. Então, quando você vai fazer o lavado, né, você não consegue pegar o parasita. Então, você vai visualizar e vai dar um falso negativo. Isso que é o falso negativo. Você fala que o animal não tem, mas na realidade ele tem. E o falso positivo é o inverso, tá? Mas aqui não é o problema, até porque quando a gente visualiza o parasita, é porque ele tem, tá? Então, o falso positivo não é um problema nesses exames. Agora, o falso negativo é muito comum, tá bom? A gente vai conversar daqui a pouco. Como eu falei para vocês, a incidência, a prevalência, né, ela é subestimada justamente por conta desse, ou não faz o exame, ou por conta do exame errôneo, tá? E aí a gente tem muito falso negativo por conta disso, tá bom? Bom, então, o controle, claro, gente. Protocolo sanitário, disseminação artificial, limpeza de equipamentos já reduz quase a zero a transmissão. Protocolos sanitários, mas a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Bom, então os fatores de risco, basicamente, é o animal infectado. Tá? Como que é a patogenia? Patogenia, gente, patologia é como a doença se desenvolve. Tá? Então, como vem a ser a patologia... Opa, fechar um negócio aqui. Como que é a patologia? Bom, então, como eu conversei com vocês, no caso do macho, o principal local é o prepúcio, sobretudo a mucosa do prepúcio. Então, acima da glândula. Na fêmea, vai acometer o sistema... perdão, aqui é o macho. Então, aqui eu só coloquei para
É porque você vai ver outra imagem da fêmea aparecer. Enfim, então, para vocês terem uma ideia geral do que eu estou falando, então o prepúcio está aqui, tá? Na glande aqui do animal. No macho, gente, que mais quando ocorre uma sintomatologia clínica que a gente visualiza, o máximo vai acontecer uma inflamação nesse prepúcio e algum corrimento. Sabe aquele corrimento, né, que nem cachorro tem? Então, o prepúcio, quando você expõe a glande, né, do animal, quando o animal expõe a glande, você vai observar a glande vermelha. Isso é uma inflamação do prepúcio. E aí, decorrente dessa inflamação, a gente pode ter algum escorrimento do prepúcio. Esse escorrimento pode ser meio sanguinolento ou mais claro, tá? Igual tem aquele dos cachorros, tá? Então, só que a maioria dos animais, nem isso ocorre. Então, ele tem uma alta taxa de anticorpo e a gente nem tem essa inflamação aparente, tá bom? Como eu falei para vocês, então, o problema maior é nas fêmeas. Então, nas fêmeas, ela vai acometer a vagina do animal e se instalar por todo o sistema reprodutivo. Então, passar da vagina, vai para a cérvix e pode atingir o útero, tá? Então, na vagina, o que a gente vai ter? Uma vaginite. Toda vez que vocês ouvirem it, é de inflamação. Inflamação já associa com esse vermelhão. Tá? Então, assim, quando vocês verem esse vermelhão, em qualquer local do animal, já está tendo uma resposta inflamatória. Está tendo uma resposta inflamatória, ou pode ser por uma infecção, pode ser por uma queimadura, se for a pele do animal mais claro, enfim, uma irritação de alguma substância química, enfim. Tem alguma coisa errada, por isso está tendo inflamação. Inflamação é o mecanismo de resposta do animal, então esse é o alerta. Então, quando vocês verem o vermelho no olho, na qualquer mucosa, preste atenção, porque alguma coisa está errada esse é o animal, tá bom? Então, na fêmea, a gente vai ter a vaginite. A vaginite é a inflamação da vagina. Então, na hora que vocês observarem, vocês vão ver esse vermelhão, podendo ter, inclusive, o corrimento desse. Então, a gente pode ter líquido. E o líquido o quê? Ou muco purulento, muco que nem quando você soa o nariz, tá? Então, esse vazamento, que ele pode estar mais consistente, tá? Além disso, então, além dessa vaginite, ele pode evoluir e vir a passar da cérvix e atingir o útero, tá? Então, a gente pode ter esse corrimento ou muco purulento ou pus, mesmo pus quando tem uma inflamação mais intensa, que pus nada mais é do que, assim, na resposta inflamatória, a gente tem as células lá. Essas células começam a morrer, chegando mais e mais e mais, que é o pus, por ter aquele cheiro fétido, tá? Então, a gente pode ter esses dois corrimento, ou recorrimento mais fétido ou mais clarinho, tá? Mas ambos indicam uma infecção ali no local. Claro que o pus é muito mais grave, tá? Então, a gente pode ter, então, não só contido na vagina, como ele passar da vagina para a cérvix e atingir o útero, tá? Então, esse vermelhão é bem clássico da presença do parasita. Então, a presença do parasita é uma indicação que tem algo normal ali. Então, o parasita é um corpo estranho, por isso que o corpo vai lá e vai atacar, tá bom? Então, a gente vai ter o quê, gente? A gente vai ter... Ele pode passar da cérvix para o útero, e atingindo o útero, duas coisas podem acontecer. Ou um deslocamento da placenta, consequentemente, o aborto, tá? Então, aí no aborto, a gente vai ter o quê? Ou ele já expulsa tudo, tanto a placenta, a membrana fetal, quanto o resto. Então, o animal vai expulsar, vai ter uma resposta inflamatória intensa, ele joga para fora e pronto, a gente tem uma cura espontânea. Muitas vezes, dependendo se o animal for muito extensivo e não tiver um controle adequado do sistema reprodutivo, o proprietário nem sabe o que aconteceu. Porque ele vai ter a cura e pronto, acabou. Ou, algumas vezes, a gente tem o quê? A não expulsão. A não expulsão que é o problema. Porque a não expulsão da placenta, a gente vai ter o quê? O feto não vai se desenvolver e ali vai gerar o quê? Ali um baita no meio de cultura. Porque o corpo está identificando que não é dele, a gente vai ter uma intensificação na resposta inflamatória, uma infecção ascendente, então bactérias caindo ali, a proliferação das bactérias, e ali pronto. Então, para o animal virar óbito, né, é rápido, porque a gente pode ter o quê? Uma piometra, que é a inflamação no útero, tá? E a gente pode ter essa inflamação, e que a gente só... Ou ela pode ser fechada ou aberta. Fechada que ele não escorre, esse é um perigo maior ainda, ou aberto que quando o animal vai sentar, a gente observa esse vazamento, tá? Então, a gente vai ter essa piometra,
Aí a piometra pode ter o quê? Ou uma infecção sistêmica, que o animal pode vir a óbito, ou, no mínimo, o animal vai ficar o quê? Estéril, porque a gente vai perder o útero, tá? Então, você vai identificar a piometra, e aí o tratamento, dependendo do grau, é a retirada, né? É como se fosse castrando o animal, que no caso da fêmea, já você perderia esse animal, no caso da fêmea do bovino, tudo bem? Então, claro, gente, só de ver uma imagem dessa, né? Então, aqui, ó o resto, aqui, o maceramento fetal. Então, o feto ficou lá dentro e ele começa a ser absorvido. E é uma fonte, é um meio de cultura para a infecção bacteriana secundária ascendente. Tá? Ascendente porque vem da vagina para o útero. Claro, gente, só de pensar nesses sinais clínicos, qual que é o principal sinal clínico? O problema reprodutivo. Aí o quê? Morte, abortamento, maceramento de feto, piometra. Então, todos esses, né, são o quê? Sintomas clínicos reprodutivos. O que vocês podem observar disso? Isso aqui numa fêmea. São sinais clínicos comuns a uma série de infecções. Então, quando é assim, a gente fala que são sinais clínicos inespecíficos. Inespecífico é por quê? Porque não indica uma doença clara. Tá? Então, ele está indicando o quê? Que tem algum problema reprodutivo por uma série de micro-organismos. É a mesma coisa no touro. Então, a gente vai ter uma epidermite, uma orquite, tá? Que são aquelas inflamações, aqueles escorrimentos que a gente conversou na patologia, na patologia. Então, esses são os sinais que o animal vai demonstrar. Tá bom? Bom, como está o diagnóstico? Então, gente, claro, se o sinal clínico não é definitivo para o diagnóstico, a gente tem o quê? O diagnóstico é através de levantamentos epidemiológicos. Então, são os dados o quê? Repetição de cio, aborto, tá? Somados aos sinais clínicos, tá? Então, abortamento e tal. Mas nenhum desses vão ser definitivo para a gente fazer, para bater o martelo e falar, ó, é o causado pelo Trichossoma fluensis. Não. A gente precisa ter o quê? O diagnóstico laboratorial. E o diagnóstico laboratorial, gente, basicamente é a lavagem do prepúcio e da vulva da vagina do animal e a observação no microscópio do parasita. Tá? Então, você faz o lavado e visualiza no microscópio. Muitas vezes, por que dá o falso negativo? Por causa disso, assim, vai um animal de repasse. O animal acabou de fazer o animal que acabou de sair do corpo. Então, ele eliminou boa parte desses parasitas. E no ciclo, então, a parasitemia está baixa. Então, pode ser que eu faça lavagem e eu não identifico. E daí eu dou um falso negativo. Então, para a gente confirmar que o animal é falso, eu tenho que fazer 3 exames, mais 2 ciclos normal, eu falo que a fêmea é negativa. Ou no macho, tem que fazer 6 exames. 6 exames seguidos, né, com intervalos de dias. Deu negativo, aí eu bato o martelo e falo que é negativo. Ou uma outra técnica é fazer o PCR. Então, coleta o material, só que é uma técnica mais cara. Envia para o laboratório e faz o PCR. PCR é a identificação do gene, tá bom? O ELISA, a vacinação do título de anticorpo, também é relativo, sobretudo em macho, tá? É porque depois cai o título de anticorpo e muitas vezes não vai conseguir identificar. E outra, e só a presença de falar, ó, tá com... deu positivo para tal. Então, eu vou codificar. O anticorpo deu positivo. Mas isso não significa que o animal está doente. Significa que ele teve contato com a doença. Então, eu não posso bater o martelo. Então, para bater o martelo, eu tenho que visualizar o parasita. Ou visualizo no microscópio, ou visualizo no DNA. Tá? Bom, o controle. O controle, gente. Então, o controle se dá pelo quê? Principalmente, inseminação artificial. Então, inseminação artificial é o principal controle. Por quê? Se a transmissão, o macho que é o problema, e a transmissão é durante a cópula, se eu não faço a cópula, se eu nem uso mais o macho para fazer a inseminação do sêmen, pronto, eu controlo a doença. Então, doença reprodutiva, no caso do Trypanosoma, o Trichomonas fluensis, inseminação artificial. Não aproveitamento de sêmen de touro positivo. Então, gente, o conhecimento da onde está vindo o sêmen, ou mesmo do animal que você vai coletar,
Isso é fundamental para a gente conseguir controlar essa doença. Bom, o tratamento é o sacrifício do animal. O tratamento, a gente vai olhar assim, tem tratamento? Tem, mas o tratamento é caro. Muitas vezes ele não é tão eficiente. Então, sobretudo fêmeas que têm histórico já de ciúmes repetido e tal, o que se recomenda é o sacrifício do animal. E o animal mais velho também, o que se recomenda para o controle é evitar a utilização de animais mais velhos, né, e touro de repasse, e também fazer o sacrifício desses animais positivos, né, repetidos, tá? Bom, então, exames preventivos dos animais recém-adquiridos, implementação de estação de montas limitadas, descartes de fêmeas vazias com cio repetido, tá? Evitar a utilização de touros de repasse, segregação de animais jovens. Então, evitar de misturar animais jovens com animais mais velhos, tá bom? Por quê? Porque o animal mais velho ele vai se contaminar a hora que ele for na cópula com animais mais velhos positivos, tá? Então, fêmeas mais velhas. A vacinação, ela é meia, não é tão comum no Brasil ainda, tá bom? Bom, para aqui, gente, semana que vem a gente continua. Vou passar os exercícios para vocês, tá? Importante agora fixar o que é um protozoário, tá? E até mais. Eu vou escrever tudo agora e envio para vocês.